Vamos ler o que diz o texto. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra por si mesmo, e através da ceia que celebramos ao Senhor, já nos tem edificado nessa noite. Mas desejamos mais, Senhor. Desejamos a voz desafiadora do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações e nos tirando da mesmice da vida e nos colocando como discípulos e servos do Senhor, praticantes da Tua palavra, para que entendamos que o Eu Sou nos amou como servo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é impressionante o Evangelho de João. Ele é magnífico por aquilo que o Senhor revelou a João, e ele é não diferente dos outros 3 evangelhos na sua essência, mas ele apresenta a Jesus como sendo Deus. E é por isso que a expressão eu sou é largamente usada por João nesse evangelho. E é tão impressionante que quando Jesus se depara com os judeus, no capítulo 8, ele diz assim: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, João estava pregando a necessidade de que a igreja daquela época entendesse perfeitamente a divindade de Jesus, de que Jesus e Deus eram um só. Eu e o Pai somos um. E isso havia afetado o coração dos discípulos, que não compreendiam muito bem. Já no capítulo 14, nessa noite maravilhosa de Jesus com os discípulos, Tomé, Filipe e alguns dos outros discípulos não tinham noção dessa divindade. E Jesus diz: há quanto tempo estou convosco e me perguntas, mostra-me o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então esse é o texto da realeza entre nós. É a manifestação nos olhos de João, na expressão de João, de que o Deus estava presente entre os homens. E é impressionante que João retrata exatamente a compreensão que invadiu o coração de Paulo
de que o ser real, o grande Deus, o Criador de todas as coisas, se desvestiu da sua glória, habitou entre os homens e se tornou servo, indo à cruz. E João relata a noite mais importante dos discípulos na face da terra. A noite da ceia. A noite dos ensinos profundos, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. Tudo que está nesses 4 capítulos ocorreram em uma noite. E nessa noite, Jesus diz assim: vocês dizem que eu sou o mestre e eu sou o Senhor. E mais à frente, Jesus não diz para eles que era apenas mestre e Senhor. Ele diz: eu sou o eu sou. Eu sou o Deus poderoso. Ele diz assim: como eu fiz, vocês devem fazer também. Vejam, o verso 12 já inicia assim. O final dele, do verso 12, compreendeis o que vos fiz? Verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele está falando do serviço, de ser servo. O lavar os pés dos discípulos foi a simbologia achada por Jesus, declarando que toda sujeira que se agregasse a qualquer ser humano deveria ser responsabilidade nossa, de como servos do reino, de extirpá-la, de lavá-la, de fazer com que pessoas fossem livres dos seus pecados através da nossa servidão ou do nosso serviço. Queridos, está na sua memória como um ato importante da sua vida ter servido alguém? Servir é a marca de grandes coisas na vida de um homem. É impressionante esse texto, porque Jesus estava com os 12 e no verso 18 ele diz: eu conheço aqueles que escolhi. No capítulo 17 ele diz assim: aquele que o Pai me deu, que está nas minhas mãos, de forma alguma o lançarei fora. Nesse texto ele está se referindo aos 12 que estavam com ele. Mas é abrangente quando você entende a oração sacerdotal que ele faz no capítulo 17. Ele diz: eu não rogo por todo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me destes, meu Pai. A estes, ele diz no capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu é quem escolhi a vós outros. Já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus pega o ato da servidão que ele mesmo realizou e diz: entre nós teremos um relacionamento diferente. Um relacionamento de amizade. E quando nós consideramos alguém amigo, nós entendemos que nesse jargão da amizade está o espaço do serviço. Temos a disposição de servir, como temos a disposição de usar
o serviço do amigo. Somos servos. Queridos, quando você serve, é como se na sua vida estivesse a marca dele. Porque o verso 20 diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, ou seja, aquele que vai para servir, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O serviço é a marca da evangelização. Não há evangelização sem serviço, sem ser servo. Não há evangelização que não alcance aquilo que eu tenho dentro de mim ou em mim para beneficiar alguém, para alcançar alguém. Servir é a porta da evangelização. No verso 19, ele diz assim: desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ele disse isso porque no verso anterior, ele estava citando uma passagem do salmista Davi no Salmo 41, no verso 9, que diz que aquele amigo íntimo estava lhe ferindo o calcanhar. É interessante que Jesus estava se referindo a Judas, mas trazendo para o nosso ambiente. Significa que entre aqueles que servem, muitos estarão levantando o calcanhar contra nós. Mas por que é tão difícil servir? Eu coloquei algumas razões, existem dezenas nesse texto que nós poderíamos ficar a noite inteira aqui trabalhando sobre esse serviço. Mas eu quero colocar algumas. A primeira razão pela qual achamos que é difícil servir é clara. É porque achamos difícil. Por alguns motivos achamos difícil. Porque isso vai nos incomodar. Alguns preferem mandar do que servir. Alguns se incomodam em servir. Vocês já escutaram essa expressão? Já vem fulano me amolar. Ele vem pedir alguma coisa. Não é assim? Ou eu estou falando alguma coisa que é estranha aos nossos ouvidos? Quando alguém bate na porta de madrugada, ninguém pensa assim: é uma notícia boa, alguém veio me avisar que amanhã eu não preciso trabalhar e o patrão vai me dar $1.000. Ninguém pensa assim. Alguém já pensa assim: quem é que está me incomodando a essa hora da noite? Irmãos, achamos que é difícil servir porque isso traz incômodo. Achamos que é difícil servir, provavelmente, porque vai nos custar dinheiro ou tempo. Uma das duas coisas. E as duas coisas andam muito juntas aqui nos Estados Unidos. Dinheiro. Tempo é dinheiro. Você seria capaz de parar um dia do seu trabalho para ajudar alguém? A gente faz de tudo para esticar o schedule, para esticar o dia e falar assim: irmão, eu vou trabalhar até às 4. Quem sabe de 4 às 6 eu consigo te ajudar. É difícil. Eu não estou falando de alguma coisa fácil. E nem Jesus estava fazendo alguma coisa fácil. A proposta para ele tinha no caminho uma cruz, chibatadas,
Foi tão difícil para Jesus servir no ato principal, que quando ele estava orando, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Servir é alguma coisa que precisa-se entender que, apesar da dificuldade, é necessário que se faça. A segunda coisa dentro dessa dificuldade, a segunda foi porque vai gastar dinheiro ou tempo. A terceira é que vai nos tirar de uma posição confortável que nos encontramos. É a mesma coisa de chegar domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e Vasco, ir lá na casa do Eleomar e falar: Eleomar, vamos ali trocar o pneu do carro comigo. Ele vai falar assim: não tem outra hora não, meu irmão. Vai trocar esse pneu do carro? É Flamengo. Ele vai xingar a geração do amigo dele. Irmãos, quando nós servimos, nós saímos da nossa posição de conforto. O texto diz que para lavar os pés, Jesus se despiu. Ele tirou as suas vestes. O texto diz que Pedro estava lá no capítulo 10 de Atos, num êxtase, estava lá, ele disse assim para os donos da casa: fique aí, vocês estão cozinhando aí essa comida gostosa, eu vou subir ali e vou ficar ali num período de oração. Quando o Espírito Santo o tomou, disse: vai chegar aí na sua porta 2 homens e você vai ter que acompanhá-los. Você vai ir para a casa de um camarada que você não conhece, só para falar do meu amor para ele. Não pense que foi fácil, porque era um gentio. E sabe o que Deus fez para bater na barba de Pedro, se é que ele tinha barba? Baixou num lençol um animal imundo, que provavelmente era um porco, e falou assim: mata e come. Eu gosto muito de Pedro, e sou parecido com ele. Ele vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não vou fazer isso não. Quantas vezes você diz para o Senhor assim, Ele te põe, o Espírito te diz: haja, ajude, abençoe, e você diz: eu não como essa coisa comum. Eu não estou sujeito a fazer esse tipo de trabalhozinho. Eu não faço essa coisa qualquer. Olha a minha posição. O Senhor disse para ele: meu filho, saia dessa zona de conforto. Haja. Mas não é só isso. É difícil, porque não desejamos que pessoas se aproximem demais da nossa vida. Por 2 motivos. Quando nós passamos a servir, nós estabelecemos vínculos, intimidade. Passamos a conhecer e passamos a ser conhecidos. E 2 coisas podem ocorrer. O que está sendo servido pode descobrir o que talvez queiramos encobrir. A vida como a vivemos. Aqueles que são chegados à bebida, de repente, chega na casa dele um camarada que já foi alcoólatra, mas que se entregou a Jesus, para pedir socorro. Mas a bebida está toda em cima da mesa, ele segura a porta lá, diz assim: não entra não. O que você está precisando? Não, vamos lá fora. É só um exemplo bem pueril esse, para mostrar que quando nós servimos, nós começamos a nos relacionar. E quando isso é comum, quando começamos a nos relacionar,
uma hora ou outra escapa aquilo que realmente somos. E quanto mais formos convivendo, mais vamos nos conhecer. E quanto mais servirmos aos irmãos, mais seremos conhecidos por eles. A segunda coisa, nesse aspecto, é que uma hora nós vamos revelar o que nós realmente somos. Jesus chamou uma comunidade de serviço, uma comunidade para servir. Alguns já estão bem próximos a mim aqui. Anderson. E eu sou o que sou. Né, Anderson? Glória a Deus. Mas quero ser sempre servo. Ainda que me custe revelar o que eu, de fato, sou. Jesus revelou o seu ministério na sua totalidade, quando ele disse assim, Tetelestai, está consumado, esse sou eu, esta é a obra que eu vim fazer, eu a consumei, eu servi a toda a humanidade, eu me revelei. Isso era tão difícil para os discípulos que na metade do caminho eles coçaram a cabeça e Jesus olhou para eles, ele disse, Senhor, é duro esse sermão. E Jesus falou assim, vocês também querem se retirar? Porque esse sou eu. Não barganho a verdade. Sirvo com caráter. Em segundo lugar, saindo das dificuldades, a atitude de Jesus ensina que a reciprocidade no servir é o seu objetivo. Ele não serviu para que isso não fosse numa produção não industrial de reciprocidade. Aquilo deveria ser multiplicado. Jesus não serviu para ser um baluarte histórico, para receber um busto em qualquer parte da cidade. Ele serviu, como diz o verso 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O serviço de Jesus foi para que outros pudessem servir. E é interessante a expressão que aparece aqui, o verbo dever, não do ato de dever, mas do ato de agir. Vocês devem fazer, do ato de fazer. É uma voz ativa, não é passiva. Diz assim, você tem que tomar atitude voluntária e individual em direção ao outro. O que é isso? Nós precisamos esperar a necessidade de alguém ser exposta a todos para depois agir? A única coisa que nós precisamos é nos antecipar. É por isso que às vezes eu tenho muito choque, aqui ainda não tive, graças a Deus, com conselhos de igreja. Porque existem homens que são chatos, essa é a palavra, na liderança da igreja. O pastor vai visitar uma ovelha e percebe que essa ovelha, ele chega lá 11 horas da manhã na casa da ovelha. Isso no Brasil é comum, gente. Aqui não, aqui nós somos todos muito abençoados. E ele coloca a mão em cima do fogão, o fogão está frio.
11 horas da manhã, o fogão da casa de um brasileiro tem que estar o quê? Quente! Aí ele fala assim, deve estar acontecendo alguma coisa nessa casa. Aí ele começa aquelas perguntinhas básicas, vai tudo bem? E aí ele toma a decisão, sai dali, vai no mercado, faz uma compra, enche a casa daquele irmão. E no domingo ele chama os presbíteros. Diz assim, ó, eu fui fazer uma visita e aí tive que gastar um tanto de dinheiro com a família. Quem é que autorizou o senhor? Isso é novo para os pastores aqui? Vocês já imaginaram? Eles já fizeram isso com Jesus. Um tal de Judas, quando a mulher se antecipou e derramou um vaso de alabastros que custava caríssimo, um ano de trabalho para perfumar a Jesus. Judas falou assim, esse dinheiro aí seria melhor usado para dar para os pobres, viu o pastorzinho Jesus? Está cheio de Judas dentro de conselhos de igreja. Cheio de gente que quer ver a conta da igreja gorda e a despensa do irmão vazio. Me contaram um milagre, eu não vou contar o santo e nem o local da santidade, mas teve um grande congresso no Brasil uns dias desses, tinha umas 5.000 e tantas pessoas, e tinham acabado de tirar as ofertas todas, e Deus falou no coração de um dos pastores que estava lá naquele púlpito grandão, falou assim, manda fechar as portas da igreja. E mandou fechar as portas. E divide todo o dinheiro com todo o auditório que está aqui. Está cheio de gente precisando. Na hora escorraçaram com o camarada. E o expulsaram da igreja. Isso não é brincadeira, não. É fato. Porque servir é uma atitude que nós tomamos. Eu estou esperando o Espírito Santo me cutucar. Não vai acontecer nunca. Porque o Jesus já disse, ele já determinou, já deu a ordem. Vocês vão lá e façam. Já existe um princípio. Aí, crentes muito espirituais, eu às vezes sou um desses, eu confesso, eu vou esperar ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está aqui. Ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É para mim. Só pessoas centradas nos seus egoísmos gostam de receber. E tem um espírito crítico aguçado demais. Normalmente pessoas assim não têm sentimento de gratidão. Atos capítulo 20, verso 35. Eu quero desafiar qualquer um a encontrar isso no Novo Testamento, mas Paulo diz que está, 35 ou 25, não sei, diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. E diz ali que foi Jesus que ensinou a ele. Terceiro lugar, Jesus associa a traição de Judas a um espírito indisposto a servir. Verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar.
Mas isso aí foi para Judas, pastor. Não foi para mim. Você que é batizado, acabou de comer o quê? O pão. E nós levantamos o calcanhar todas as vezes que deixamos de fazer a um dos pequeninos de Jesus. E foi Jesus quem disse isso. Ele diz assim, que naquele dia muitos vão procurá-lo e vão falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas. E Jesus dirá, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E a outros ele dirá assim, vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar. E aí, fica aquela pergunta e os discípulos dizem assim, mas quando é que nós fizemos isso? Ele diz assim, todas as vezes que vocês fizerem a um dos pequeninos, a mim me fizestes. Isso é impressionante. Você quer ver a Jesus? Vê-lo face a face? Sirva alguém. Porque todas as vezes que vocês fizerem a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Aí o camarada passa 40 dias de jejum e oração e nunca serviu ninguém. Sabe o que ele vai ouvir naquele dia lá? Apartai-vos de mim. Não estou dizendo que não deve fazer 40 dias de jejum e oração, não. Deve fazer, sempre. Mas deve servir. Queridos, quando nós focalizamos apenas os nossos interesses, como Judas focalizou, 3 coisas podem ocorrer. Primeiro, podemos perder a visão global do reino de Deus. E qual é a visão global do reino de Deus? Jesus responde, o reino de Deus não é bebida nem comida, mas o quê? A sua justiça, o seu reino. Segundo, quando nós focalizamos no nosso egoísmo e não queremos servir, podemos usar meios inescrupulosos para alcançarmos nossos objetivos. O que é que Judas fez? Enfiava a mão na bolsa dos discípulos e vendeu a Jesus. Terceiro, quando nós temos esse espírito indisposto, nós podemos desprezar o princípio de unidade estabelecido por Jesus em João 17, verso 21. Pai, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, que eles possam ser um. Outro problema nessa questão da indisposição de Judas era a questão da síndrome do serviço mal prestado. E essa síndrome de Judas tem atravessado séculos. Eu vou relatar porque aconteceu no meu ministério. Quando eu cheguei numa igreja, que também não vou citar o nome, que eu fui pastorear, aí um dos presbíteros, ele se levantou contra o ministério. E ele havia servido aquela igreja como tesoureiro por 37 anos. E construiu aquela igreja, dizendo ele. E um dia ele chegou para o irmão e falou assim, mas o que está acontecendo? Eu fiz tanto. E o irmão disse para ele assim, meu irmão, você fez para Deus. Ele olhou e falou assim, quem disse que eu fiz para Deus?
Deus não senta nesses bancos. Deus não usa o banheiro dessa igreja. Eu fiz para os homens aqui. É a síndrome do serviço mal prestado. Quando você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Quando você for servir alguém, sirva bem. Se passar alguém pedindo uma camisa na porta da sua casa, não dê aquela camisa rasgada, furada, que só serve para o lixo. Tem alguns irmãos que me ligam aqui, pastor, fulana de tal deu um móvel assim, assado, e eu vou lá buscar. Quem é que já foi comigo aqui? Assim, aí nós fomos na casa de uma velhinha, Jesus amado, fedia a casa da mulher. E aí ela tira esse móvel aqui, tira esse, só lixo. E por educação eu tirei tudo, coloquei dentro da caminhonete e falei para o irmão, no primeiro dumpster eu vou jogar tudo fora. Só lixo. O lugar de lixo é no lixo. Não vá dar para alguém alguma coisa que não preste. Não dê carrinho com roda quebrada para o filho de alguém. Não dê roupa suja sem lavar para alguém. Faça a coisa bem feita. Não faça o trabalho de Judas, que só fazia mal feito. Quarto lugar, estamos acabando. Só são felizes as pessoas que praticam o que Jesus ensinou. Verso 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois se as praticardes. Verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se você é salvo, você já é feliz. Mas se você serve forçado, constrangido, você é apenas obediente. Você não é feliz, você não vai fazer com alegria aquilo. Qualquer incrédulo faz. Se eu tiver um funcionário incrédulo e pedir para ele, traga aquela cadeira para mim, ele vai trazer. Pode trazer triste, mas pelo fato de ser patrão, ele vai trazer a cadeira. Se você for fazer alguma coisa para alguém e está te produzindo tristeza, pare de fazer. Chega para a pessoa com um coração sincero e fala assim, eu estou triste em te ajudar. Não faça. Porque Jesus diz assim, bem-aventurados são os que servem. São felizes. Servir produz alegria. Por isso aqueles irmãos que eu levo de vez em quando aí no Moura Veículo ou em outro lugar, não precisa ficar me agradecendo, isso me traz prazer, irmãos. Eu estou falando do coração. Me traz alegria. É um tempo que eu tenho com o irmão para conversar, para dar risada. E às vezes com sinceridade eu falo para ele, amanhã eu não posso, mas depois de amanhã eu posso. Com alegria. Irmãos, se você não serve ao reino e aos irmãos, você não é discípulo. Porque o discípulo faz o que o seu Senhor faz. Jesus deu a dimensão do amor, como eu vos amei. É assim. Quinto lugar. Aí vem a pergunta difícil, depois de tudo aquilo que eu estou falando. Verso 12. Compreendeis o que eu vos fiz? Verso 34. Como eu
vos amei. Você sabe como é que Jesus nos amou? Morreu, deu salvação gratuita e a vida eterna. Mas eu quero focalizar mais 3 aspectos. O que o ato dele fez? A cruz quebrou todas as impossibilidades que impediam um relacionamento salutar entre as pessoas. A cruz de Cristo quebrou aquela frase que diz: o meu santo não bate com o seu. A cruz quebrou isso. A segunda coisa, a cruz se tornou uma ponte de 2 vias no que se refere ao servir. Ele nos serviu e nós o servimos. A cruz se tornou o único modelo capaz de transformar. Escutem o que eu estou falando. Eu vou repetir. A cruz se tornou o único modelo capaz de transformar servos em filhos do rei. Repita comigo. A cruz se tornou o modelo. O único modelo capaz de transformar servos em filhos do rei. Isso é maravilhoso. Eu sou o filho do rei. Porque foi na cruz que o rei se tornou servo para que seus servos se tornassem filhos do rei. Em último lugar, ser servo não significa ser inferior, mas significa ser o modelo de quem seguimos. Como eu vos fiz, façais uns aos outros. Por extensão, a quem primeiro nós servimos? Aos nossos familiares. São os mais próximos. Como é que você é servo da sua esposa? E como é que você é serva do seu marido? Como é que você é servo do seu filho? E como é filho que você é servo do seu pai? Isso é por extensão. E aí rompemos as trancas da nossa casa. Encontramos o nosso irmão de igreja. E rompemos as barreiras da religião. Encontramos os que não são, aqueles que não tiveram o mesmo privilégio. Para encerrar, 10 leprosos se encontraram com Jesus e gritaram. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Alijados da sociedade, excluídos, Jesus os tomou, os curou e disse: vá ao sacerdote, entregue a ele o que a lei determina. Somente um voltou. Eu acho interessante a expressão, porque o texto diz que aquele que voltou gritou com grande voz. Para pedir, nós pedimos com todas as forças. Para agradecer, precisamos agradecer como esse leproso, com todas as forças. A ceia dessa noite invada o seu coração e o significado dela encha a sua alma
e te torne cada vez mais servo do Senhor. Vamos orar. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos e nos rendemos diante do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nos alegramos pelo fato de termos sido colocados pelo Senhor como amigos teus. Abençoe-nos para que possamos servir aos nossos irmãos, ao nosso próximo e todos aqueles que necessitarem do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Glorifique ao Senhor.